Olá pessoal, voltamos aqui à nossa apresentação a respeito do Love 2D. Nós acabamos de ver a função que trata do teclado, né, que era o love.keyboard. Agora a gente vai falar da função que trata do mouse. E essa função é o love.mouse, tá certo? Então esse módulo, né, love.mouse, ele tem as funções que vão tratar o nosso mouse, tá certo? Para o teclado eu tinha love.keyboard is down, não é isso? Para saber se uma tecla foi pressionada. Para o mouse eu tenho alguma coisa do tipo love.mouse is down, que vai me dizer se um determinado botão do mouse foi pressionado, tá certo? E, por exemplo, se eu quiser saber se o botão direito do mouse foi pressionado ou o botão esquerdo do mouse foi pressionado, eu vou fazer o seguinte, olha. Olha esse exemplo aqui de cima. If love.mouse is down 1. O que é que significa esse 1? Esse 1 significa que eu quero saber se o botão esquerdo do mouse foi pressionado. Ou seja, 1 em love.mouse.isDown significa é uma pergunta que está querendo saber se o botão esquerdo do mouse foi pressionado. O 1 está associado ao botão esquerdo, tá certo? Então, nesse exemplo, olha, se o botão esquerdo do mouse, né, por isso eu usei esse 1, estiver pressionado, essa variável texto vai receber esse novo valor, left, tá ok? Bom, e se eu não quiser ver o botão esquerdo do mouse? E se eu quiser ver o botão direito do mouse? O que vocês acham, gente? Bom, se o 1 representa o botão esquerdo do mouse, o botão direito do mouse vai ser percebido através do 2. Ok? Olha esse exemplo aqui. Ó. Aliás, não tem exemplo. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Olha. Se eu tivesse escrito love.mouse.isDown 2, então eu estaria perguntando se o botão direito foi pressionado. Tá? 1 eu uso nessa função para perguntar se o botão esquerdo foi pressionado. 2 eu uso para perguntar se o botão direito foi pressionado. Tá certo? Eu posso ver a lista completa dos botões, né? São muitos botões que o mouse tem nesse endereço aqui, correto? Estou brincando, né? Mas aqui nessa lista a gente vê os botões que você pode acessar com o mouse e com o Love, ok? Uma outra coisa interessante do mouse é que pode ser que eu queira não apenas saber se um botão foi pressionado, mas de repente eu posso também querer saber onde se encontra o mouse. Tem como eu descobrir em que posição da tela se encontra o mouse? Olha o meu mouse aqui, ó. Olha o meu mouse nessa tela. Agora ele está embaixo do M, né? Agora ele está embaixo do L. Agora ele está embaixo do E. Tem como eu descobrir o lugar exato em que o mouse se encontra? Tem sim, gente. É só eu usar essas duas funções. Tá? É só eu usar essas duas funções. love.mouse.getX ele me devolve a coordenada X do cursor do mouse. Agora, love.mouse.getY me devolve a coordenada Y do cursor do mouse. Tá certo? Então, com essas duas funções, eu consigo saber exatamente onde se encontra o mouse na minha tela gráfica. Bacana, né? Dá para fazer bastante coisa com isso aí. Tá? Agora, vamos brincar com o Hello World mais uma vez. Tá certo? E eu vou mexer no Hello World para ele fazer o seguinte, olha. Eu vou executar meu programa, né? O meu programa vai abrir uma janela gráfica, tá certo? E com essa janela gráfica aberta, eu vou movimentando o meu mouse, tá? Cadê o cursor do mouse? Tá aqui, olha, tá embaixo do V, ó, tá aqui o cursor do mouse. E conforme eu movimento o meu mouse, o texto Hello World ele acompanha esse movimento. Então, olha, eu vou mexendo com o mouse, o Hello World vai acompanhar essa mudança, tá? Aí, olha, se eu clicar no botão direito, ao invés de Hello World, vai ter que aparecer Right. Agora, se eu clicar no botão esquerdo, vai ter que aparecer Left. E lógico, né? Se eu não clicar em botão nenhum, fica aparecendo Hello World no cursor do meu mouse. Ok? Vamos ver esse exemplo?
Olha, de novo, está aqui na transparência, mas fica melhor para a gente observar isso no programa. Então eu vou sair daqui desse slide. Tá? O Zero Brain já está aqui disponível para mim, tá certo? E está aqui o programinha. Gente, olha como ele é bem simples, né? Apesar de dar a impressão de que seja muito complicado, né? Ele tem 20 linhas só. Isso contando os espaços, né? Vamos entender esse programa. Tem, olha, duas variáveis px e py que vão me indicar a posição do texto, né? Ou seja, onde eu vou escrever o meu Hello World, que está nessa variável, e também essas variáveis px e py vão armazenar o cursor do mouse, a posição do cursor do mouse. Para isso, olha, eu já vou conversar com vocês aqui, olha, na função love.update, dentro dela, olha aqui, ó, px igual a love.mouse.getx, py igual a love.mouse.gety. O que essas duas instruções estão fazendo para a gente? Essas duas instruções, pessoal, elas estão capturando a posição atual do mouse e guardando essa posição atual do mouse nas variáveis px e py. Correto, gente? Bom, uma vez que eu tenha capturado as variáveis px e py, o que é que eu faço? Olha aqui, ó, love.draw. Na minha função love.draw, gente, só tem uma linha. love.graphics.print, ou seja, escreva na tela. Escrever na tela o quê? O conteúdo dessa variável texto. Tá, mas onde isso vai ser escrito? Nas coordenadas px e py. Lembrando que px e py eu vou obter a partir da posição do mouse, né? Nessas duas instruções que eu acabei de destacar. Mas e a questão do texto ser mudado para left ou right, ou mesmo para se voltar a ser hello world? Olha esse if aqui, gente. Olha esse if aqui. Esse if ele explica tudo para a gente. Bom, sempre que eu entrar na função love.update, eu primeiro estou testando se o botão esquerdo do mouse está pressionado. Se esse botão esquerdo do mouse estiver pressionado, o que eu vou fazer? Na variável texto, eu guardo left. Agora, se não for o botão esquerdo do mouse pressionado, se for o botão direito do mouse pressionado, o que eu vou guardar na variável texto? Eu vou guardar na variável texto right, correto? Agora, e se não for nem o botão direito e nem o botão esquerdo do mouse? Então, nesse caso, não tem botão nenhum pressionado e, portanto, eu guardo hello world na minha variável texto. Correto, gente? Entendido? Mais uma vez, explicando de novo, vamos lá. Px e py, elas vão armazenar para a gente a posição em que eu quero imprimir o meu texto. Essa posição também vai ser a posição do cursor na minha tela, tá certo? Essa variável texto, ela vai armazenar para a gente alguma mensagem. De início é hello world, tá certo? Mas também pode ser left, se eu estiver pressionando o botão esquerdo do mouse, ou right, se eu estiver pressionando o botão direito do mouse, ok? Tá, função loveUpdate. E aí, como que essa função loveUpdate funciona? Bom, se eu estiver pressionando o botão esquerdo do mouse, então essa variável texto recebe left. Agora, se eu estiver pressionando o botão direito do mouse, então a variável texto recebe right. Agora, se eu não estiver pressionando nenhum dos dois botões, a minha variável texto ela vai manter hello world, ok? Saindo desse if, o meu mouse ele está onde? GetX, GetY. Guardo esses valores em px e py, tá? Então, com essas duas funções, capturei a posição do mouse. Joia! Finalmente, olha, eu vou desenhar o texto na minha tela. Tá certo? Então eu vou desenhar o texto na minha tela. love.graphics.print. Qual é o texto que eu vou desenhar? Ou vai ser left, ou vai ser right, ou vai ser hello world. E onde esse texto vai ser desenhado? Ele vai ser desenhado nas coordenadas px e py, que equivalem à posição do mouse
que eu capturei aqui. Certinho, gente? Bom, eu vou tentar mostrar para vocês o programa em execução, tá? Não sei se eu vou conseguir mais uma vez, como eu comentei com vocês, o Action ele está batendo cabeça com o Louvre. Então, olha, se ele deixar eu executar, maravilha, senão depois vocês testam, tá certo? Vamos tentar aqui. Aí está rodando, olha, legal por enquanto, ó, tá? O Hello World, aí agora ele parou de funcionar. Mas vocês viram que enquanto estava funcionando, ele acompanhava o cursor do meu mouse, correto? Se eu clicasse com o botão esquerdo, no lugar de Hello World, apareceria Left. Se eu clicasse com o botão direito, no lugar de Hello World, apareceria Right. Ok, pessoal? Entendido como esse cara funciona? Bom, eu vou voltar aqui para as apresentações. E a princípio é isso que eu queria mostrar para vocês, gente, mas antes de encerrar, eu quero passar mais um exercício, que seria o segundo exercício, para vocês me entregarem também na semana que vem. Nesse segundo exercício, o que eu quero que vocês façam? Retomem o programa da casinha, tá? Retomem o programa da casinha com a nuvem se deslocando. Mas o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam o seguinte. Enquanto você estiver pressionando o botão esquerdo do mouse, a nuvem se mexe para a esquerda. Enquanto você estiver pressionando o botão direito do mouse, a nuvem se mexe para a direita. E claro, se a nuvem encobrir o Sol, o fundo escurece. Se a nuvem sair da frente do Sol, o fundo clareia. Entendido? Correto? Botão esquerdo do mouse, a nuvem se move para a esquerda. Botão direito do mouse, a nuvem se move para a direita. Ok, gente? É isso aí. Bom divertimento para vocês e a gente vai se falando no chat ou WhatsApp, tá certo? E na semana que vem vocês me passam esse material que eu pedi para vocês. Beleza, gente? Estou no chat enquanto for o horário da nossa aula, vocês podem conversar comigo à vontade, tá? Fico aguardando. Até mais.